Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Estamos no dia 22 e hoje vamos meditar Gênesis 41 a 42, Jó 33 a 34 e Provérbios 4, 1 a 9. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bippe. Os sonhos do faraó. Gênesis 41. Passados 2 anos, o faraó teve um sonho. Achava-se à beira do rio Nilo e viu subir do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a pastar na várzea. Mas depois delas, subiram do rio Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e pararam junto àquelas que estavam à beira do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas bonitas e gordas. Nisso, Faraó acordou, mas adormeceu e sonhou uma segunda vez. Viu 7 espigas graúdas e sadias saindo de um único caule, mas depois delas brotaram 7 espigas miúdas, ressequidas pelo vento do deserto. As 7 espigas miúdas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, Faraó acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Pela manhã, com o espírito perturbado, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas não houve quem os explicasse ao faraó. Então, o copeiro Mor falou ao faraó: "Hoje me vem à memória a falta que cometi." Certa vez, irritado contra seus servos, o faraó mandou encarcerar na casa do chefe da guarda a mim e ao chefe dos padeiros. Numa mesma noite, ambos tivemos um sonho, cada qual com uma explicação diferente. Havia lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nos explicou o sonho de cada um. E aconteceu tal como nos interpretou, e fui reconduzido ao cargo, e o outro foi enforcado. José interpreta os sonhos do faraó. O faraó mandou chamar José e depressa fizeram-no sair da prisão. Ele cortou o cabelo, mudou de roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho e não há quem o explique, mas ouvi dizer que tu apenas ouves um sonho, logo o explicas." José respondeu ao faraó: "Não eu, mas Deus dará uma resposta satisfatória ao faraó." Então o faraó disse a José: "Em meu sonho eu estava de pé à beira do rio Nilo. Eu vi subir do rio 7 vacas gordas e bonitas que se puseram a pastar na várzea, e logo, atrás delas, subiram outras 7 vacas miseráveis, muito feias e magras, tais como nunca tinha visto em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas, que lhes entraram no ventre sem que se notasse diferença alguma, pois seu aspecto continuou tão ruim como antes. Nisso, acordei. Depois vi em sonho que saíam de um único caule 7 espigas cheias e sadias. Atrás delas surgiram 7 espigas mirradas, miúdas e ressequidas pelo vento do deserto. E as 7 espigas xoxas engoliram as 7 espigas sadias. Contei o sonho aos adivinhos, mas não há quem me revele o sentido." José disse ao faraó: "O sonho do faraó é um só. Deus deu a conhecer ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas sadias são 7 anos, e as 7 espigas sadias são 7 anos. Eis o que significa o sonho, que é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam depois das outras, são outros 7 anos, e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento leste são 7 anos de fome. E como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que vai fazer. Virão 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois, porém, virão 7 anos de carestia,
e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não mais se lembrarão da fartura na terra, em vista da fome que seguirá, pois será muito severa. Que o sonho tenha se repetido 2 vezes significa que o fato já está decretado da parte de Deus e que ele se apressará em executá-lo. E agora, o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o ponha à frente da terra do Egito. O faraó nomeie também pelo país afora fiscais para recolher a 5ª parte das colheitas na terra do Egito, durante os 7 anos de fartura. Que eles reúnam todo o mantimento dos anos bons que virão e, por ordem do faraó, armazenem o trigo e o guardem nas cidades como mantimento. Esse mantimento servirá de provisão à terra para os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, a fim de que não pereça de fome. José, vice-rei do Egito. Essas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servos. E o faraó disse aos servos: será que se encontra outro homem como este, dotado do Espírito de Deus? E disse para José: visto que Deus te revelou tudo isso, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Tu estarás à frente de minha casa, as tuas ordens todo o meu povo obedecerá. Só quanto ao trono, serei maior do que tu. E o faraó disse ainda a José: vê, eu te ponho à frente de toda a terra do Egito. E o faraó tirou o sinete de sua mão e colocou-o na mão de José, mandou vesti-lo com vestes de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Depois ele fez-o subir à sua 2ª carruagem, enquanto à sua frente um arauto proclamava: Abreque, para que todos se ajoelhassem diante dele e soubessem que José foi posto à frente de toda a terra do Egito. E o faraó disse mais a José: eu sou o faraó, mas sem a tua permissão ninguém moverá mão ou pé em toda a terra do Egito. O faraó deu a José o nome de Safenate-Faneque e deu-lhe por mulher Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On, e José saiu por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando entrou no serviço do faraó, rei do Egito. E ao sair da presença do faraó, foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu a mãos cheias. José recolheu o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e armazenou nas cidades, depositando em cada uma o mantimento provindo dos campos em redor. José chegou a reunir trigo em tanta quantidade como a areia do mar, até perder a conta, porque ultrapassava toda medida. Antes de chegar o tempo da fome, nasceram a José 2 filhos de Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. Ao primeiro deu o nome de Manassés, pois dizia: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, dizendo: Deus tornou-me fecundo na terra de minha humilhação. Terminados os 7 anos de fartura na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Em todas as regiões graçava a fome, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando também toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo se pôs a clamar por pão ao faraó. O faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Havendo fome por toda a extensão da terra, José abriu todos os celeiros e começou a vender aos egípcios, pois a fome se agravara na terra do Egito. Todo mundo vinha ao Egito comprar trigo de José, pois a fome era severa em toda a terra. No livro do Gênesis, ouvimos as palavras "vá até José". Isso se tornou uma espécie de marca registrada para pessoas que têm uma devoção particular a São José. No Novo Testamento, José é aquele que cuida de Jesus. Jesus é o pão do céu. Este pão é distribuído para pessoas morrendo de fome. Somos nós que morremos por Jesus na Eucaristia.
Se quisermos ter um coração como o coração de Deus, podemos pedir um coração como o de São José. José, o filho de Jacó no Antigo Testamento, também tem um coração como o de Deus, um coração fiel. Ele tem oportunidades de se rebelar e pecar, mas escolhe permanecer fiel a Deus. Não importa o que estejamos passando, somos sempre chamados a permanecer fiéis ao Senhor. Jacó manda seus filhos ao Egito. Gênesis 42. Quando soube que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que no Egito há trigo. Descei até lá e comprai para nós, a fim de ficarmos em vida e não morrermos. Assim, dos irmãos de José, 10 desceram para comprar grãos no Egito. Quanto a Benjamim, irmão de José, Jacó não o deixou ir com os irmãos, pois receava que lhe acontecesse alguma desgraça. E os filhos de Israel se juntaram aos que iam comprar por causa da fome na terra de Canaã. José põe à prova seus irmãos. Era José quem governava o país e quem vendia trigo a toda a população da terra. Quando chegaram, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José viu seus irmãos e os reconheceu, mas comportou-se com eles como um estranho e lhes falou com dureza. De onde estáis vindo? Perguntou. Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Assim, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se dos sonhos que teve a respeito deles e lhes falou: Vós sois espiões, viestes ver os pontos desprotegidos desta terra. Eles disseram: Não, Senhor, teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um único homem. Somos honestos. Teus servos não são espiões. Ele replicou: Não é verdade. Viestes ver os pontos desprotegidos da terra. Então eles disseram: Nós, teus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um único homem, na terra de Canaã. O mais novo ficou com o pai e um já não existe. José insistiu: Eis os que vos falei quando vos disse: Sois espiões. Eu vos porei à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui enquanto não vier vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscar vosso irmão. Os outros ficareis aqui presos até que seja comprovada a verdade de vossas palavras. Caso contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. Ao 3º dia, José disse: Deveis fazer o seguinte para ficardes com vida, pois eu temo a Deus. Se realmente sois honestos, fique um dos irmãos aqui no cárcere e os outros levem o cereal que falta em vossas casas. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa comprovar a verdade de vossas palavras e vós não preciseis morrer. Eles aceitaram fazer assim e diziam uns aos outros: Realmente pecamos contra o nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos, e por isso que nos sobreveio essa desgraça. Rúben respondeu-lhes: Acaso não vos adverti que não pecasseis contra o menino? Mas vós não me escutastes, e agora o sangue dele nos é reclamado. Eles não sabiam que José os entendia, pois falavam por meio de um intérprete. Então José se afastou deles e chorou. Logo voltou para com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo à vista deles. Depois ordenou que lhes enchessem as bagagens de grãos, colocando, porém, o dinheiro de cada um na respectiva saca. Mandou também dar-lhes provisões para o caminho, e assim se fez. Eles carregaram o trigo sobre o jumento e foram embora. No lugar de pernoite, um deles abriu sua saca para dar forragem ao jumento e viu que seu dinheiro estava na boca da saca. Ele disse a seus irmãos: Devolveram-me o dinheiro, vede,
está aqui na saca. Então perderam a coragem e a tremer diziam uns aos outros: que será que Deus está fazendo conosco? Retornando junto a seu pai Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que havia acontecido e disseram: o homem que governa o país falou-nos com dureza e nos tratou como se espionássemos a terra. Nós lhe dissemos: somos honestos, não somos espiões. Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem que governa o país nos respondeu: nisto sabereis se sois honestos. Deixai comigo um de vós, levai mantimento para a fome de vossas casas e parti. Depois, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas pessoas honestas. Então vos devolverei vosso irmão e podereis circular pelo país. Quando esvaziaram suas sacas, encontraram em cada saca a bolsa de dinheiro. Vendo as bolsas com o dinheiro, tanto eles como o pai ficaram com medo. Jacó, o pai, disse-lhes: vós me deixais sem filhos. José não está, Simeão não está, e a Benjamim quereis levar. Tudo se volta contra mim. Rubem disse a seu pai: poderás matar meus 2 filhos se eu não te devolver Benjamim. Confia-o a mim, que eu o devolverei a ti. Ele lhe respondeu: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu, só resta ele. Se lhe acontecer uma desgraça na viagem que ides fazer, de tristeza fareis descer meus cabelos brancos ao Sheol. A vida de José do Egito toma uma proporção inesperada com o reencontro de sua família, seus irmãos. José tem a oportunidade de se vingar, mas, como um homem temente a Deus, ele fará a justiça prevalecer. Mais uma vez, a Sagrada Escritura nos exorta a fugir dos pensamentos violentos e a servir ao Senhor em qualquer ocasião. Ouçamos agora a história de Jó. A educação por Deus, Jó capítulo 33. Tu, portanto, Jó, escuta as minhas palavras e presta atenção a tudo o que eu disser. Abro agora a boca, desimpedida, fale a minha língua. Meus discursos provêm de um reto coração e meus lábios proferirão com pureza o que eu penso. Foi o Espírito de Deus que me fez e o sopro do Poderoso me deu a vida. Contesta-me se podes. Prepara-te diante de mim e toma posição. Também eu, diante de Deus, sou como tu. Também eu, extraído do mesmo barro. Por isso, não tenhas medo de mim, nem te esmague o meu peso, pois disseste aos meus ouvidos, e ouço ainda o eco de tuas palavras. Sou puro e sem delito, sem mancha, e não há iniquidade em mim. Contudo, porque encontrou pretextos contra mim, Deus me considerou seu inimigo, prendeu meus pés no cepo e vigiou todas as minhas veredas. Nisto não está sendo justo, digo-te eu, pois Deus é maior que o ser humano. Por que motivo discutes com ele, pelo fato de não responder-te palavra por palavra? Deus fala uma vez só, e não repete segunda vez a mesma coisa. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre as pessoas adormecidas em seu leito, então lhes abre os ouvidos e as atemoriza com aparições. Isto para afastar o mortal daquilo que está para fazer e livrá-lo do orgulho, impedindo sua alma de cair na cova e sua vida de cruzar o canal da morte. Deus o corrige também no leito com o sofrimento. Quando os ossos tremem sem parar, a ponto de, mesmo em vida, ele detestar o pão e ter repugnância pelo alimento antes apetitoso. Sua carne se consome à vista de todos, e os ossos que antes não se viam aparecem. Ele se aproxima da podridão da cova e sua vida das paragens da morte. Se comparecer junto dele um anjo, um intérprete entre milhares, para anunciar ao ser humano o que convém, para dele ter compaixão e dizer a Deus: livrai-o, para que não desça à cova, pois achei motivo para ser-lhe propício. Então seu corpo recobrará a seiva juvenil, e ele voltará aos dias da sua mocidade. Suplicará a Deus, e Deus lhe será propício, e verá com alegria a sua face.
a face de quem o ser humano faz justiça. Então cantará diante de todos, dizendo: eu tinha pecado, violei a justiça, mas não fui submetido ao castigo. Ele me livrou do caminho da cova, para que, vivendo, pudesse ver a luz. Pois Deus faz todas estas coisas 2 e 3 vezes com o ser humano, para retirá-lo vivo da cova e iluminá-lo com a luz dos viventes. Presta atenção, Jó, e escuta. Cala-te enquanto eu falo. Se, porém, tens o que dizer, responde-me, fala, pois quero que apareça a tua justiça. Se não, escuta-me, cala-te, e eu te ensinarei a sabedoria. Segundo discurso de Eliú, repetindo os argumentos antigos, Jó capítulo 34. Pronunciou-se Eliú e disse ainda o que segue: ouvi, ó sábios, as minhas palavras, vós, entendidos, escutai-me, pois o ouvido prova as palavras, como o paladar distingue as comidas. Escolhamos, pois, nós mesmos o julgamento, e vejamos entre nós o que seja melhor. Porque Jó disse: eu sou justo, mas Deus não reconhece o meu direito. Ao me julgarem está havendo mentira, e violenta é a flecha que me atinge, sem eu ter pecado. Que homem há semelhante a Jó, que zomba como se bebesse água, que anda com os que praticam a iniquidade e caminha com os perversos? Pois ele disse: não adianta nada gozar da familiaridade de Deus, por isso, gente sensata, ouvi-me. Longe de Deus a impiedade, longe do poderoso a iniquidade. Ele retribui a cada um segundo a sua obra, e de acordo com os caminhos de cada um, ele recompensa. Pois Deus não pratica o mal, e o poderoso não retorce o direito. Quem lhe confiou a terra que é dele, ou quem estabeleceu o mundo inteiro? Se ele pensasse apenas em si, concentrando em si mesmo o espírito e o sopro, toda a carne a um só tempo o definharia, e o ser humano voltaria ao pó. Se, pois, tens inteligência, ouve isto e escuta o teor de minhas palavras. Acaso poderá reinar quem não ama o direito? E tu, quererás condenar aquele que é grandiosamente justo, que ousa dizer ao rei, Belial, e chama os nobres de criminosos, que não dá preferência aos príncipes, nem favorece o opulento em disputa com o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles morrerão repentinamente em plena noite. Hão de rebelar-se os povos e passarão, e eliminarão o violento sem que possa resistir. De fato, os olhos de Deus observam os caminhos dos mortais, e ele analisa todos os seus passos. Não haverá trevas e não há sombra da morte, onde possam esconder-se os que praticam a iniquidade, pois ele não previne o ser humano quanto ao lugar do encontro, quanto ao momento de comparecer para o julgamento. Ele esmaga os poderosos sem inquérito e faz surgir outros em lugar deles, pois conhece as suas obras, e por isso faz vir a noite e serão esmagados. Como a ímpios, ele os ferirá à vista de muitos. Esses são os que, como de propósito, apartaram-se dele e não quiseram compreender todos os seus caminhos. Enquanto ele fazia chegar a si o clamor do indigente e ouvia a voz dos pobres. Mas se ficar impassível, quem o condenará? E se esconder o rosto, quem o contemplará? Uma vez que está acima dos povos e de cada um, que não reine o ímpio, a fim de que não haja armadilhas para o povo. Entretanto, alguém diz a Deus: sofri bastante, não mais agirei perversamente. Enquanto vejo, ensina-me. Se pratiquei a iniquidade, não mais o farei. Acaso Deus pagará por ti porque o rejeitaste? És tu quem escolhe, não eu. Se sabes algo melhor, fala. Pessoas inteligentes me dirão, como também o sábio que está me ouvindo. Jó não falou com sabedoria, e suas palavras mostram que ele não aprendeu. Sim, Jó seja provado até o fim, por causa de suas respostas dignas de gente perversa. Pois os seus pecados acrescenta ainda o crime de exibir seu escárnio entre nós e multiplicar seus protestos contra Deus. Eliú apresenta em seu discurso uma nova explicação para o sofrimento. Tratar-se-ia de uma educação de Deus aos seus filhos. Depois, ele ainda apresenta a concepção de um intercessor ou redentor. São João Paulo II ensina que no Antigo Testamento,
notamos uma orientação que tende a superar o conceito segundo o qual o sofrimento teria sentido unicamente como castigo pelo pecado, ao mesmo tempo em que se acentua o valor educativo da pena sofrimento. Deste modo, nos sofrimentos infligidos por Deus ao povo eleito, está contido um convite da sua misericórdia que corrige para levar à conversão. Rezemos por essa conversão com os provérbios. Adquire a sabedoria. Provérbios 4, 1-9. Escutai, ó filhos, a instrução de um pai e ficai atentos para aprender a prudência. Eu vos darei uma doutrina excelente. Não abandoneis a minha lei. Eu também, para meu pai, me portei como filho, por minha mãe, acarinhado como filho único. Ele me ensinava e dizia: teu coração acolha as minhas palavras, guarda meus preceitos e viverás. Adquire a sabedoria, adquire a prudência, não te esqueça das palavras de minha boca, nem delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Este é o princípio da sabedoria. Adquire-a, e com todos os bens que possuis, adquire a prudência. Arrebata, e ela te exaltará. Se abraçares, serás por ela glorificado. Ela porá em tua cabeça um diadema de graça e te cingirá com uma brilhante coroa. No próximo episódio, vamos ler Gênesis 43 a 44, Jó 35 a 36 e Provérbios 4, 10 a 19. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.